que eu fiz uma pequena live agora lá no TikTok. Voltei aqui, eu sei que vocês não são o mesmo público, mas até convido vocês a, quem tá aqui, se inscrever lá no TikTok e também se inscrever lá no canal Na Real em Portugal. Quais são as principais questões dessa live? Vai ser uma live curta, porque. Olha, até a Paula tá aqui. Vai ser uma live curta, porque eu já percebi quais são as dúvidas que vocês têm em maior quantidade. Carteira de motorista, por que o portal não deu certo? Cancelei minha manifestação, vou poder reagrupar, questão da minha filha, se eu vou poder pedir a residência, quem tá pelo artigo 15, enfim. Então eu vou fazer um apanhado aqui. Vou deixar para vocês a possibilidade de fazer perguntas. Depois a Paula vai pegar essa live, colocar lá no TikTok, vai pegar essa live, colocar lá no YouTube e eu vou pedir a vocês para chamarem os vizinhos, as pessoas que estão, os amigos, enfim, os parentes que estão com essas dúvidas para acompanhar a gente aqui. Como eu fiquei um tempão lá na outra plataforma, na outra rede social, eu vou fazer um pouco menos de tempo aqui, porque a hora já está estendida, né? Para Portugal, já passou, já são 11 horas e eu preciso descansar. Então vamos lá. Pergunta número 1. Doutora, eu perdi a minha manifestação e agora o que eu faço? Bom, é óbvio que você vai perder a sua manifestação se você aderir ao portal CPLP. Isso também acontece nas situações em que uma pessoa está com um pedido de reagrupamento e tem uma manifestação de interesse aguardando análise, porque você não pode sobrecarregar a máquina administrativa. Você precisa abrir mão de um pedido para aderir ao outro e você tem que ser lido pelo sistema com aquele código. O código que vai ser gerado com o seu certificado, que vai ficar pendente de análise. Você hoje é lido pelo CEF com a manifestação, ok? Para você obter residência, você vai ser lido com o certificado. Você tem que escolher entre uma coisa e outra. Porque senão o CEF vai gerar um número dobrado de pedidos para a mesma pessoa. E isso não é lógico, porque o que eles querem neste momento é desafogar a demanda administrativa e não duplicar. Percebem isso? Então, primeira pergunta foi respondida. Número 2. Doutora, o reagrupamento será possível com este documento? Sim. Fazendo uma analogia com o cartão de residente que a gente obtém na Câmara Municipal, que também é um papel e diz respeito aos cidadãos da União Europeia que residem em Portugal, quando você entra em contato com o CEF pede o código desse cartão. O certificado também vai ter um número, e esse mesmo número do certificado você vai informar ao atendente para agendar o seu reagrupamento. O que é importante? Os mesmos requisitos com relação a você ter uma pessoa dependendo de você. Você vai ter que observar a subsistência. Temos uma pergunta, a primeira. Doutora, vamos poder ir ao Brasil e voltar sem problemas? Sim. Por quê? Vamos obedecer à regra do 83. É uma lei que é mais abrangente e não mais restritiva. Entendam o seguinte, eu não posso ter uma legislação de estrangeiro que seja restritiva em relação ao artigo 83 sem mencionar. Ou seja, se eu criei o acordo CPLP em observância à lei maior, que é a lei 23/2007, eu preciso observar os princípios gerais dessa legislação. E quais são os princípios gerais dessa legislação? Igualdade de direitos. Portanto, você vai poder ir ao Brasil e voltar. Nesse mesmo entendimento, você vai poder tirar a sua carteira de motorista portuguesa, ok? Neste mesmo entendimento, você vai poder viajar pela União Europeia. Porque se você é residente em Portugal
E aqui tem um princípio de livre circulação de pessoas, uma vez que você está residindo em Portugal, pagando impostos em Portugal, contribuindo para a segurança social em Portugal, você tem que ter direito de viajar pela União Europeia. Artigo 83, princípio de igualdade de tratamento. Vamos lá. Doutora, na sua opinião, existe alguma desvantagem dessa nova R em relação à anterior? Não, não existe. E outra coisa, não se esqueçam, ou melhor, lembrem-se, porque quando a gente fala para não esquecer, as pessoas esquecem, né? Lembrem-se que a manifestação de interesse nasceu com este prazo, 1 ano, renovável por mais 2 anos, renovável por mais 2 anos. Então, essa nova residência nasce exatamente como a manifestação de interesse nasceu, ok? Depois, épocas de Covid, houve um alargamento do prazo da residência. E ninguém reclamava disso quando ela surgiu. Olha, mas é de 1 ano. E depois, mais 2 anos. Depois, mais 2 anos. E o que acontece depois no final de 5 anos? Tem o direito a pedir a nacionalidade portuguesa. Igualzinho. Eu vou ter direito a pedir o meu cartão de cidadão com o princípio do Tratado de Porto Seguro? Sim. Por quê? Lembra o princípio geral da lei? Igualdade. Se eu estou dizendo que a comunidade CPLP vai ter uma residência e para as pessoas que são brasileiras, que residem em Portugal, existe uma legislação mais abrangente ainda, que é o Tratado de Porto Seguro, eu não vou poder restringir por conta do tipo de residência. Agora, é imediato? Não. Nem o título de residência para o CEF é imediato. Você precisa ter 6 meses de residência em Portugal para solicitar o cartão cidadão, ok? Uma vez solicitado o cartão cidadão, você vai até, uma vez liberado pelo CEF, você vai até o RN e vai emitir o seu cartão. É preciso ter a publicação do edital dessa autorização. E antes, recebi o meu certificado, o que eu preciso fazer? Aguarda o prazo, marca no consulado, pede o documento do consulado, que é uma declaração de direitos e deveres como nacional do Estado brasileiro, e com essa declaração você vai preencher um formulário, tirar cópia da sua residência, tirar cópia do seu passaporte, enviar pelo correio para o CEF e aguardar a publicação do edital. Publicou o edital? Você vai ter o direito de pedir o seu cartão cidadão numa conservatória. É assim que funciona, ok? Vamos lá. Grato pelos esclarecimentos. Obrigada, Rogério. Doutora, apliquei EMI em 2 de janeiro. Quando acha que estará disponível? Ana, não sei. O que eu posso dizer para você é o seguinte: para este momento, a gente tem 2 nichos, tá? Eu vou repetir o que eu falei agora lá no TikTok. Eu tenho um nicho que é manifestação de interesse 2021, 2022. O outro nicho, pessoas que tiraram visto no consulado de origem, no país de origem. O portal CLP é para esses 2 nichos. A pessoa que entrou como turista em Portugal antes do ano de 2023, não fez manifestação, vai poder usar o portal agora? Não. A pessoa que entrou depois de 2023, não foi por meio do visto e não fez a manifestação, vai poder fazer agora? Não. O CEF já informou que está tratando para os próximos dias de um atendimento no geral para as pessoas do 87A. Nesse momento, é só para as pessoas que entraram com visto ou têm manifestação de interesse dos anos 2021, 2022. Por quê? Porque precisa desafogar. Vamos lá. Doutora, será possível trabalhar em outro país sendo contratado por uma empresa portuguesa? Veja bem, F. Quando você trabalha como trabalhador deslocado, sim, no meu entendimento. Por quê? Porque o CEF autoriza você, por motivo de trabalho, mantendo o seu status de domicílio em Portugal, pagando os impostos, pagando os seguros relativos, você justificar a sua ausência do território. Agora, não vá no samba do crioulo doido, que é o que muita gente faz. Olha, eu posso viajar pela União Europeia, então eu vou fazer assim, assado, cozido, ensopado. Não,
Isso não é correto. Você vai receber um documento depois na sua casa para comprovar o tempo que você está em Portugal. Olha, comprove aqui no prazo de 15 dias que você está em Portugal há tantos meses, tantos anos. E aí, quando você faz isso atabalhoadamente, como é que comprova? Perceberam? Porque a gente não tem que cair em conversinha de grupos de Facebook e afins? Vamos lá. Doutora, para passar na imigração, vai com visto CPLP ou como turista? Aqui é o Jefferson. Como assim, gente? Vamos lá. Boa noite. Doutora, quando os reagrupamentos vão retornar? Olha, Carlos, o reagrupamento na minha opinião, vai voltar conforme a gente for desafogando a demanda. O CEF vai passar por uma reestruturação. Nestas circunstâncias, dentro da reestruturação, o que vai acontecer? A gente vai eliminar o que tem para trás e a partir dessa eliminação, a gente vai liberar novas vagas. E não se esqueçam, ou melhor, lembrem-se que estamos chegando no período de pedidos de visto de estudante. Então é essencial que a gente tenha vaga aberta na agenda para atender essa demanda, porque as faculdades contam com isso para o período de matrícula do próximo semestre, que é quando efetivamente começa o ano letivo em Portugal. Vamos lá. Do que eu não falei? Bom, residência. Eu acho que eu não falei, não sei se falei. De filhos, eu tô até perdida nas lives. Eu vou poder fazer por meio do portal? Não, não vai poder fazer por meio do portal. Porque é essencial você regulamentar a guarda e o CEF vai exigir um documento original. Então, se você submete esse pedido via online, você não pode conferir a autenticidade do documento. Nestas circunstâncias, o que eu aconselho? Vamos nos acalmar. Uma vez que tiver sido emitido o seu documento, você vai obedecer a agenda de agendamento de reagrupamento e vai poder fazer o reagrupamento do seu filho, como sistema tradicional, ok? Contrato assinado em Portugal, pagando descontos, posso trabalhar fora de Portugal? É isso que eu estou querendo dizer. Qual razão? Porque se você vai trabalhar como um trabalhador deslocado, você tem que se submeter aos procedimentos do CEF e da Segurança Social. E isso é importante, porque uma vez que você não proceda assim, você corre o risco de ter a residência cassada. E é necessário que você permaneça com os seus vínculos no país. E que essa atividade de trabalhador afastado seja alguma coisa que você consiga efetivamente comprovar, ok? Bom, gente, falei da carteira de motorista? Vai poder tirar a carteira de motorista? Sim, vai poder tirar a carteira de motorista. A que título? Observando novamente, 83 não pode restringir direitos, tem que ser direitos mais abrangentes. E a comunidade do CPLP hoje já pode dirigir em Portugal se faz parte do Tratado de Trânsito, ou seja, é uma convenção de trânsito que existe, mas não são todos os países. A live no TikTok não ficou salva. Não sei salvar, Paula. Desculpa. Não são todos os países que fazem parte da CPLP que têm o tratado que fazem parte da Convenção de Trânsito. Se eu não me engano, 4 países estão fora. Então, essas pessoas, obviamente, têm que tirar a carteira de motorista em Portugal. Mas se você tem a carteira de motorista do Brasil, eu indico que você permaneça com ela? Não. Sobremaneira. Por quê? Quando a sua carteira de motorista vencer, você não vai conseguir emitir uma carteira em Portugal. Você tem que fazer isso dentro do prazo de vigência da sua carteira. E a carteira de motorista do Brasil tem um prazo de vigência mais curto do que a carteira portuguesa. Então, para que você não tenha necessidade de ir até o Brasil renovar, chegou em Portugal, tem a residência, tira a carteira portuguesa.
Isso acontece com os motoristas de pesados na rota nacional. A empresa portuguesa mais trabalha pela Europa toda. Ou seja, outra coisa, se você tem uma carteira de motorista do Brasil, você não pode dirigir pela União Europeia. Você pode dirigir por Portugal. Ah, mas a minha intenção é ser motorista de pesados. Esquece. Tem que tirar uma carteira portuguesa, ok? Bom, eu acho que eu deixei bastante claro as coisas que mais a gente tem de dúvida. Ah, não. Tem uma outra pergunta que muita gente fez. Doutora, por que deu mensagem de erro? Duas situações. Ou bug do sistema, ou a sua manifestação está errada. Isso é uma coisa que eu sempre falei por aqui. As pessoas têm o hábito de achar que sabem fazer tudo e prescinde do advogado. O que é prescindir? Olha, eu não preciso de advogado para coisa nenhuma. Eu queria dizer para essas pessoas o seguinte: nesse momento é que a gente vê a porca torcendo o rabo, tá? Por quê? Numa situação como essa, olha, mas eu dei entrada e tá tudo bem. O meu vizinho conseguiu, eu não consegui. Você não é o seu vizinho. Possivelmente seu vizinho submeteu o processo da maneira correta e você não. E se a gente for olhar pela lógica da lei, o CEF separou assim: olha, manifestação de interesse de 2021 e 2022, porque, obviamente, já deu tempo de analisar, e as pessoas que estão com a manifestação correta passam para dentro da fila, e as pessoas que submeteram visto no consulado do país de origem. Ou seja, a análise já foi feita com relação aos documentos, passam para dentro da fila. Pessoas que estão com a manifestação de interesse errada não passam para dentro da fila. Ah, mas o CEF não responde à minha manifestação. Não, o CEF não responde. O CEF só diz ok. O CEF não diz não ok. Então, se a sua manifestação de interesse está errada, é possível sim que o processo dê erro e você não consiga efetivamente submeter o pedido. Esse é o ônus de fazer a coisa por si mesmo sem a devida correção, ok? Outro ponto importante com relação a esse pedido. As pessoas que estão com manifestação de interesse que não foi submetido, carregou o documento todinho, mas chegou no final não submeteu. Olha, mas eu coloquei lá desde, sei lá, 2021, eu só não carreguei. Esquece. A sua manifestação não foi admitida. Você carregou os documentos, mas não submeteu. Portanto, nesse caso, você também não consegue finalizar o pedido, ok? Bom, gente, acho que é isso. Tem uma menina perguntando: e quem não tem carta de motorista no Brasil? Com o documento do certificado, vai poder pedir a sua carteira de motorista diretamente aqui em Portugal, submetendo ao exame de condução e fazendo escola de condução. O Everton está perguntando qual é o melhor visto. Entre em contato conosco, Everton, porque a gente está com a agenda aberta nesse período de... eu abri do 7 de maio até o dia 30. Agora eu tô até confusa, Paula. Não sei se é dia 31 de março ou até 30 de abril. Qual é o período que a gente vai estar com a agenda aberta? De consultas gratuitas, porque eu tenho um projeto que eu estou registrando o meu atendimento. Então, eu estou abrindo as consultas gratuitas para esse período. A Paula faz uma triagem prévia para verificar se existe a possibilidade de vocês imigrarem. Uma vez que vocês passem na triagem dela, a gente pode marcar a consulta. Vamos lá. Tem mais perguntas? Tem a Dominique. Doutora, ainda não tenho manifestação de interesse, não fiz o pedido de autorização. Posso aguardar o contato do CEF para a entrevista? Não, como assim? Se você ainda tenho, perdão, ainda tenho manifestação. Olha, Dominique, pode, deve? Acho que não. Por quê? Porque você quer o cartãozinho? Porque você tá com medo? Você não tá acreditando que os direitos vão ser abrangentes? Qual é o seu argumento? Eu entendo que a gente não deveria prescindir dessa oportunidade.
Vou aproveitar esse momento, vou falar para vocês uma coisa que não tem a ver, mas tem a ver, ok? Muita gente chega aqui em Portugal e cai na esparrela, ok? Esparrela por quê? Porque eu não considero isso uma benesse, eu considero isso um grande prejuízo da isenção, veja bem, isenção da segurança social. Ou seja, não quero começar contribuindo, porque eu tenho direito a 1 ano de isenção. Ok. Sabe o que acontece com o seu ano de isenção? Ele te restringe em uma série de direitos. Vide todo mundo que teve os apoios sociais na época de Covid, porque tinha as devidas contribuições para a segurança social. Uma outra situação que restringe uma pessoa que tem a segurança social e não paga. Uma das medidas para você verificar se a pessoa está no território há mais de 1 ano para pedir direito à nacionalidade de filho gerado em Portugal, nascido em Portugal, é um meio de contribuição fiscal. Sabe como é que você faz para comprovar isso? Segurança social. Muitas pessoas que tiveram seu pedido negado na conservatória sobre um argumento de que, olha, eu não posso comprovar que você está há mais de 1 ano em Portugal. Por quê? Porque não submeteu o pedido ao CEF até que tivesse uma resposta. Enfim, isso acaba por atrasar o processo. Quando você já chega com inscrição na Segurança Social e contribui, você fica muito mais salvaguardado para as medidas protetivas que o governo venha a oferecer. Porque depois, não adianta você falar assim, mas se eu soubesse. Se você soubesse. Pessoas que deixaram de contribuir com a contribuição mínima poderiam ter sido beneficiadas em relação aos apoios sociais. De mais de 400 euros ao mês. Mas o que elas fizeram? Utilizaram o benefício, que para mim não é um benefício, da isenção. Então, primeira coisa que você faz, querido, chegou, se inscreveu na Segurança Social, comece a contribuir. Não use a sua isenção, ok? Combinado assim? Gente, beijinho pra vocês. Se inscrevam lá no YouTube, se inscrevam lá no TikTok e até o próximo vídeo.